Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante interessante, né? Eu acho que no futuro a gente vai ter mais dados em relação a esse tema, e a gente aproveitou a oportunidade de uma palestra que eu dei agora, esse fim de semana, no Congresso Brasileiro de Obesidade e Síndrome Metabólica, em Belo Horizonte. Inclusive, eu vou apresentar para vocês os dados que eu usei, os slides que eu usei lá no Congresso. A ideia é a gente conversar hoje sobre, esse era o título da palestra lá, mas eu já introduzi uma correção, né? Monitoramento glicêmico fora do diabetes, se há espaço. Na realidade, foi um debate socrático, eu defendi o uso dentro da contextualização que eu vou mostrar na sequência, mas aí sempre o termo glicêmico, ele diz respeito à glicemia, e na realidade nós não vamos medir glicemia, nós vamos medir glicose intersticial. Então, é um método de CGM, né, de monitorização contínua de glicose, que mede a glicose intersticial. E aí a gente vai ver na sequência. Então, é só já para aproveitar o gancho, que até com o título a gente pode aprender alguma coisa, né? Então, não tem nenhum conflito de interesse para essa palestra, ela não é patrocinada, apesar de eu ser speaker e dar aula para o laboratório que tem um dos monitores, o único ainda aqui no Brasil, robusto em termos de dados científicos e de confiabilidade, como a gente vai ver na sequência. Eu não vou conversar hoje sobre a aplicação do CGM em diabetes, né? A gente sabe bem o quanto a monitorização contínua de glicose ela impacta no melhor controle do diabetes, especialmente em pacientes insulinizados, né, tanto tipo 1 quanto tipo 2. A minha visão é mais ampla, eu acho que tem espaço para todos os pacientes com diabetes e outros espaços que a gente vai ver a seguir. Esse slide aqui é do Dr. Riedel, todo mundo conhece, né, e já sabe que o exercício físico ele induz uma variação na glicose, dependendo do tipo de exercício. A gente tem o exercício de endurance, né, aeróbio, que tende a diminuir a glicemia. Nós temos o exercício de explosão, que aumenta agudamente a glicemia. O HIIT, que ele faz pela própria característica, né, uma intermitência entre tendência a aumentar e diminuir a glicemia, e o exercício resistido, ele tende a aumentar a glicemia, tanto que a gente orienta os pacientes com diabetes, se eles estão hipoglicêmicos ou com a glicose mais baixa ou com tendência à queda, né? Óbvio que se para o exercício eles tiverem hipoglicemia, eles vão ter que corrigir primeiro a hipoglicemia, mas se a glicose está voando mais baixa, eles iniciam pelo exercício resistido, que aí a tendência vai ser ela subir um pouquinho. Se ela está mais alta, a iniciar pelo resistido. Então, isso é só um overview, né? Eu gosto de colocar esse slide aí que o meu amigo GPT fez, que é assim exatamente como eu me sinto, né? Tratando um paciente com diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2 insulinizado, sem usar esse CGM, esse sistema de monitorização contínua de glicose. Na realidade, o ajuste e o grau de controle ele fica muito aquém do que seria o ideal, né? Por exemplo, fazer uma ponta de dedo pré-prandial, como boa parte dos pacientes fazem, quando fazem, a gente não vê a glicemia pós-prandial, a gente não vê hipoglicemia em outros horários, principalmente à noite, né? Eu não vou dar uma aula aqui do sistema e da aplicabilidade em diabetes. Mas a dúvida, e esse é o objetivo da aula, é a gente avaliar o uso da monitorização contínua de glicose em pessoas sem diabetes, né? E aí já começam alguns dados
apesar de, teoricamente, o indivíduo ser normoglicêmico, esse é um estudo bem interessante, porque ele pesquisou, foi uma coorte grande de 12.504 usuários de CGM, fisicamente ativos, homens e mulheres, sem diabetes, né? E vocês notem ali, o risquinho intermediário, ele é a mediana, né? E aí todo o espaço interquartil, vocês vão ver como a glicose ela varia, mesmo em indivíduos normais, né? Aqui, como nós estamos medindo glicose intersticial, não é glicemia, é glicose intersticial. Então, vocês vão ver que isso aí é a mediana em 15 dias de acompanhamento de 12 mil usuários. Vocês veem que tem um perfil, né? Ela tende a cair um pouquinho de madrugada, ela aumenta à medida que chega ali 6, 7 horas da manhã, depois no almoço um pouquinho mais, ela dá uma estabilizada num valor mais alto, tudo dentro da faixa do normal. E a partir daí a gente já começa a pensar que talvez, quando a gente olhar o indivíduo, e principalmente o indivíduo do alto rendimento, e principalmente o indivíduo de esporte, de endurance, talvez isso consiga nos dar algumas informações adicionais, a gente vai conversar sobre isso. Esse slide aqui também ele é muito ilustrativo, que ele mostra a acurácia do CGM aplicado antes, durante e depois e após uma sessão de exercício, né, com a disponibilidade baixa de carboidrato e com a disponibilidade alta de carboidrato, certo? Mas aí vocês vejam que nós temos dois gráficos. O gráfico da esquerda é um café da manhã com uma dieta baixa em carboidrato. O gráfico da direita é uma dieta high carb, né? Então, vocês vão ver o vermelhinho é a glicose sanguínea e o verde é o CGM, a glicose intersticial. Então, vocês vão ver que uma dieta com baixo carboidrato, a glicose oscila pouco, né? E ela até aumenta, né, pelo tipo de exercício, ela até aumenta a partir do exercício. Agora, olhem o que acontece na esquerda depois que se come muito carboidrato. Então, mesmo indivíduo normal, sem diabetes, né, a glicose intersticial ela aumenta quando a gente come muito carboidrato, e depois vocês vão ver, aqui é um exercício mais de força, né, usando perna, então ele vai dar uma subidinha, porque é aquele padrão que eu mostrei para vocês do exercício resistido. Então, aqui já mostra que talvez, quando eu olhar o indivíduo, eu consiga detectar alguma variação que possa ter impacto na vida dele ou na performance dele em esporte competitivo. Depois a gente vai fazer todos os senões. Esse slide, ele mostra um ciclista de elite e um controle saudável, né? Sem fazer distinção aí, nenhum dos dois tem diabetes, né? Então, se vão ver a parte de cima, ambos fizeram exercício e ali está marcado, né? Por exemplo, o indivíduo saudável, ele fez 40 minutos de ciclismo, e vocês olhem de cima o ciclista, né? Então, o ciclista, ele vai ingerir carboidrato, né? Vai subir a glicose com a ingestão de carboidrato, ela desce um pouquinho durante o exercício, né? Durante o dia, ele vai ter algumas oscilações de glicose com um grau de intensidade até maior do que o indivíduo normal. Às vezes, a resposta da glicose ao exercício, principalmente o exercício mais extenuante, você sabe que a gente gera hormônios contrarreguladores, GH, cortisol, aí o exercício por exemplo, ali, esse ciclista, ele primeiro pedalou 50 minutos, mas depois ele pedalou 2 horas e 45, né? E aí, nesse período, ele repôs carboidrato.
Então, toda essa variabilidade, se ele monitorar, talvez ele possa ajustar o aporte energético e talvez ele possa melhorar a sua performance. E algo muito interessante, eu vou mostrar primeiro esse trabalho, mas depois eu vou voltar para um trabalho que eu acho que é mais elucidativo, mas é sobre o mesmo tema, né, é que existe diferença em relação ao status de glicose desses indivíduos quando a gente monitora continuamente. Então, vocês vão ver que o indivíduo normoglicêmico, ele tem aquele padrão em vermelho, né, com mais uma planície, com pouca oscilação. O indivíduo que tem pré-diabetes, que talvez, eu sempre digo que o CGM ele tem uma função terapêutica também, mas ele tem uma função educativa, né? Então o indivíduo ele consegue perceber as oscilações de glicose, principalmente se ele tem diabetes, e se ele corrige o que faz a glicose subir ou corrige o que faz ela descer, né, ele consegue até utilizar o sistema como se fosse um medicamento. E talvez isso possa acontecer também, de novo, falando individualmente, né? Ninguém vai preconizar, a nível de saúde pública, utilizar esse sistema de monitorização para pessoas saudáveis sem diabetes, né? Mas ali você já começa a ver que o paciente com pré-diabetes, ele já tem um comportamento diferente, já não é tão planície, né? Começa a ter algumas colinas, né? E o paciente com diabetes, ele vai ter uma oscilação bem maior, aí você já vê uns morrinhos acontecendo. Mas o bem interessante é esse trabalho, que é até mais antigo, mas ele sistematizou isso, né? E ele classificou padrões de alteração da glicose em indivíduos normais de acordo com glucotipos ou glicotipos, né? Então, eles fizeram uma coletânea de dados, eles viram diferentes padrões, eles classificaram por clustering esses padrões, aí eles compararam com desfechos clínicos e eles, padronizando dieta também, eles conseguiram ver que existiam indivíduos que apresentavam uma variabilidade da glicose intersticial maior, que chamou de severa. E isso indicava precocemente desfecho, tanto para pré-diabetes quanto para diabetes, e também ele poderia, a partir desse sistema, indicar indivíduos que têm maior ou menor sensibilidade à insulina. Então, por exemplo, o indivíduo que não apresentava essa variabilidade severa, ele não teria resistência insulínica, ele teria uma sensibilidade à insulina normal. E à direita ali, o indivíduo que tivesse mais variabilidade, não é uma variabilidade mais severa, seria um indicativo de resistência à insulina e um risco maior dele desenvolver diabetes. E aí, plotado, olha que interessante, depois eu vou ver uns exemplos, e mesmo aquele trabalho vocês já veem que é mais ou menos o mesmo padrão. Então, a gente consegue determinar 3 subtipos de glucotipos, né? Então, aquele que tem baixa variabilidade da glicose intersticial, aquele que tem uma variabilidade moderada e aquele que tem uma variabilidade mais severa, indicando que talvez esses indivíduos, à medida que eles vão aumentando a variabilidade da glicose, eles possam estar já se comportando como pré-diabetes, depois, inclusive, como diabetes. E esse mesmo trabalho, ele correlacionou vários parâmetros, né? Então, ele definiu como se fosse uma assinatura de cada um desses subtipos, né? Então, vocês veem ali no C, vamos começar, que é o mais fácil, né? Existe uma correlação direta entre o fato do indivíduo ter uma variabilidade da glicose severa
com a resposta alterada no teste oral de tolerância à glicose, né? Então, ele vai se comportando como mais hiperglicêmico. E depois aqueles subtipos, vocês vão ver ali, de baixa variabilidade, moderada e severa, vocês vão ver que fecham ali com insulina de jejum, com secreção de insulina, com triglicérides, com resposta no teste de tolerância, com hemoglobina glicada, com a própria glicose de jejum. Então, vocês veem a diferença nesse plot aí, para o lado da esquerda, dos indivíduos que têm menos variabilidade, né? E para o lado da direita, aqueles indivíduos que têm variabilidade severa, e esses são os indivíduos que, se eles não têm desglicemia, eles vão ter, né? Então, acho que é interessante a gente entender essas nuances, né? Esse trabalho, por exemplo, é um trabalho bem importante, né? Ele é uma subanálise do Framingham Heart, né? Eles avaliaram indivíduos com normoglicemia, com pré-diabetes e com diabetes. Então, olhem o dado que interessante, pacientes normoglicêmicos, eles ficavam 87% realmente dentro do que a gente considera, depois a gente pode até discutir, porque é um conceito novo que está entrando, é o tempo em normoglicemia, mesmo em pacientes com diabetes. Mas, por exemplo, o indivíduo normoglicêmico, 87% ficava em normoglicemia realmente, mas ele ficava 13% ali, estou arredondando, em estado de hiperglicemia, 12% do tempo com a glicose acima de 140, 3 horas por dia, indivíduos normais, né? E acima de 180, 1,2%. E esse percentual ele vai aumentando, né? Por exemplo, o indivíduo com pré-diabetes fica na faixa normoglicêmica, 77%. Né? Aqui o indivíduo com diabetes, aí óbvio que deve ter tratamento, né? Mas somente em normoglicemia, nesse estudo, né, do Framingham, em 46%, vocês sabem que a meta para quem tem diabetes é ter um tempo no alvo, chama TIR, Time in Range, acima de 70%. E esses indivíduos, nesse estudo, estavam 46%. Então, aqueles que tinham diabetes estavam descompensados, né? Não estavam dentro da meta. Também esse estudo do Nature, bem interessante, ele pegou indivíduos que tinham glicemia de jejum normal numa primeira medição, e depois em medições sequenciais ao longo do estudo, eles viram que existia um percentual de indivíduos que eram reclassificados. Por exemplo, ali, 64% eram normais desse estudo, né? 32% com pré-diabetes e 3,2% suspeitos de diabetes, né? E aí, olha como varia a glicose, porque em medições sequenciais, vocês vão ver que aqueles indivíduos que eram tidos como normais, 40% eram normais, 49,7%, desculpe, o 49,7 é o de baixo, né? Mas 49,7 se mostraram como pré-diabetes e tinha um percentual pequeno ali suspeito e até com diabetes. E da mesma forma, indivíduos com pré-diabetes tinham um percentual pequeno que era considerado normal, um percentual considerável que era realmente pré-diabetes, e alguns, um N não tão grande, mas que ficaram reclassificados como tendo diabetes, né? Então, para vocês verem que uma medida isolada, ela nem sempre pode ser utilizada como critério diagnóstico, né? E a variabilidade da glicose, ela pode ser utilizada como uma ferramenta de monitorização desses pacientes. Aí, com diabetes, sem dúvida, com pré-diabetes, aí a gente já entra
com um olhar um pouquinho mais compreensível, né? E aí tem algumas indicações que realmente a gente vai precisar de mais evidência para colocar na prática clínica de rotina, pelo menos, né? Sempre o caso individual ele é diferente, mas assim, ninguém tem dúvida em diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, hiperglicemia hospitalar, diabetes gestacional, aí a gente já deixa esses senões em pré-diabetes, em obesidade e síndrome metabólica. Teriam algumas situações onde poderia ser aplicado esse CGM, né, para gestão de nutrição parenteral, para controle glicêmico, pacientes com altas doses de esteroide, hipoglicemia em bebê de mães com diabetes, né? Lembrando que a idade de aprovação a partir de 2 anos, né? Mas também tudo aqui nós estamos mostrando cenários possíveis, só a partir desse artigo que eu estou apresentando para vocês, né? Aí hipoglicemia da prematuridade, erro inato do metabolismo, né, que tem esses defeitos de síntese de glicogênio, por exemplo. Eu tenho um paciente que mudou a vida, né, depois do CGM, principalmente com alarme, né, para pesquisa comportamental. E aí tem essas indicações, né, que a gente vai mostrar algumas questões, né, de saúde e bem-estar, para monitorar estilo de vida, dieta, exercício, triagem de saúde metabólica. Eu vou mostrar ali um ou outro caso que a gente conseguiu detectar alteração de pessoas sem o diagnóstico firmado de alteração da glicose, e os atletas de elite aí sim, para otimizar desempenho físico máximo, né? Aí nós estamos falando em alto rendimento, para monitorar possível hipoglicemia, que muitas vezes pode acontecer, depois eu mostro para vocês. Então, esse outro trabalho aqui, ele fez um overview, né, de indicações, de aplicações potenciais para o CGM, né, em adultos saudáveis. Então, tem ali possíveis aplicações, né, e aí vocês vão ver. A regulação do estresse, eu acho meio questionável, né, que a gente consiga detectar algo a partir daí. Melhora do comportamento alimentar, depois a gente pode conversar sobre isso, vou mostrar até uns exemplos, né, melhora aumentar a atividade física, e fazer screening de diabetes, né, também vou mostrar ali uns 2 ou 3 casos que no CGM se apresentaram como tendo pré-diabetes, e talvez um espaço maior ali na otimização da performance atlética, né, em especial no alto rendimento, aí, tanto pré-exercício, durante exercício, pós-exercício, na recuperação, isso pode repercutir na performance, e o ajuste da ingestão de aporte energético, principalmente de carboidrato, né, tentando manter o indivíduo o mais próximo de uma variabilidade da glicose menor, pode interferir na performance, né? Sempre lembrando que aqui a gente vai ter um problema a mais que a gente já tem com pessoas com diabetes, que é a famosa centopeia, né? Vocês veem o branquinho ali, a glicose intersticial, e lá em cima seria a glicose sérica, que mudou a cor, mas existe um delay, né? Então, vocês imaginem o quadro de cima, o indivíduo se alimentou, por exemplo, então a glicemia ela está mais alta, mas no interstício ainda não está sendo detectado esse aumento da glicose, esse aumento súbito. E ao contrário, no de baixo, a glicose intersticial, que está mostrando o símbolozinho ali em branco, ela está alta, e na glicemia ela está baixa, né? Porque o que pode ter acontecido? Esse indivíduo fez mais exercício, ainda não repercutiu no interstício, ou ele usou uma medicação hipoglicemiante, no sangue ela já está baixa, e ainda não deu tempo de equilibrar
é o famoso passo da centopeia. Então, quando a gente vai valorizar esse dado para indivíduo que já tem uma variabilidade glicêmica menor, pelo menos esperada, por ele ser normal, ser normoglicêmico, né? Aí a gente precisa ponderar com mais critério ainda. Aqui eu tenho um exemplo desse atleta aí, né, que vocês veem bem a glicose, isso foi depois do café da manhã, eu tomei o café da manhã ali 7 horas, por aí, né? Pós-prandial, minha glicose intersticial de 115, e aí quando eu intensifiquei o exercício aeróbio, aí ela foi a 95, ou seja, em a queda. Não mudou seta de tendência, isso eu acho que é algo que a gente ainda não conseguiu detectar significância em utilizar a seta de tendência, que é super útil em quem tem diabetes, né, que a gente consegue antecipar tanto uma hiperglicemia quanto uma hipoglicemia. Aqui, como a variabilidade é pequena e a gente precisa ter um delta ali de 30 miligramas, de mais, até para poder essa seta começar a inclinar ou ela descer ou subir em ângulo reto, né? A gente não tem ainda esse entendimento ou a percepção de que essa seta possa mudar indivíduo normoglicêmico, né? E talvez precisasse um olhar e uma avaliação mais específica quanto a isso, porque eu acho que a seta ela poderia sinalizar, o indivíduo é um maratonista e aí a seta começa a declinar, ele vai antecipar o aporte energético, mas pela glicose intersticial, isso se consegue, depois a gente vai ver na recuperação também. Esse dado do alto rendimento, ele é tão importante que a gente tem visto vários atletas, né, principalmente atletas de endurance, né, utilizando o CGM, né, um deles, inclusive, esse maratonista queniano, né, que é campeão, né, ele foi até patrocinado pela Abbott, que é a empresa do freestyle livre, né, para utilização. Acho que no futuro talvez a gente tenha mais dados dessa resposta nesse perfil de atletas e talvez a gente consiga construir algoritmos, né, que mostrem melhor a aplicabilidade disso. Aqui é uma nadadora australiana, foi medalha de ouro em Tóquio, não tem diabetes, ela deu um depoimento aí que o CGM ajudou a trabalhar principalmente a fadiga, a exaustão, né, fez ajuste calórico, tempo de treinamento, e que a monitorização ajudou ela, isso a partir de uma reportagem. Vocês viram, acho que talvez foi a primeira vez que a gente enxergou alguém, né, na Olimpíada de Tóquio, que o Thiago Braz utilizou, que é o medalhista olímpico, né, medalha de ouro em Tóquio, né, sofisticou tanto o treinamento dele, mas usou a SARM, né, usou Osterine, e aí foi pego no antidoping e caiu fora da Olimpíada de Paris. Então, talvez o benefício que ele possa ter tido aí não superou o fato dele estar usando um outro artifício aí que acabou deixando ele fora das Olimpíadas. Para vocês terem uma ideia do cenário de mercado disso, várias empresas estão trabalhando com a aplicação dessa indicação em pessoas sem diabetes, para fins de saúde e de wellness, né? Muitos deles usam o mesmo sistema, por exemplo, da Abbott, mas depois eu vou mostrar outros, né? E criam plataformas aplicativos que orientam performance e dão uma aplicação desse sistema para quem é usuário do sistema e do aplicativo, né? Então, você tem vários nomes comerciais aqui. A própria Abbott, ela anunciou
um sistema futuro, né, que vai medir cetona, lactato, álcool, né, além da glicose. Talvez o lactato tenha uma aplicação bem interessante em atleta, né, para monitorar limiar de treinamento, e a cetona em pacientes com diabetes, com certeza, né, ou mesmo em não diabetes, estão em privação energética, né, ou em tratamento de obesidade com tratamento cetogênico. Eu particularmente não preconizo, né, mas acho que a gente vai ter evolução disso. Acho que algumas coisas aí, talvez até as cetonas, a gente já tenha a curto prazo, a médio prazo, eu não tenho essa informação. Aqui, só para vocês verem, por exemplo, esse LibreSense, que ele é preconizado para performance, né, mas é o mesmo sistema aí, com um aplicativo específico dessa Super Sapiens, né, que é uma das empresas que traz essa aplicabilidade. Tem o Cyborg, Ultra Human, que também é com Freestyle Libre 2, né, também ali é uma plataforma, né, para em versão beta ainda, mas é um aplicativo metabólico de condicionamento físico, né? A própria Dexcom, que aí é concorrente da Abbott, tem o Estilo, que também eles já colocam ali, além da aplicação que a gente conhece em pacientes com diabetes, né? Aí entraria o diabetes tipo 2 não insulinizado, pré-diabetes, o gestacional, que hoje eu acho que já está mais definida essa indicação, né, e a indicação ali, ou o uso em saúde e bem-estar. Aqui também vocês verem do Dexcom, né, uma propaganda sendo utilizada para manejar o metabolismo, né? Então, ali a energia caindo, aí a energia subindo, passando, e depois, quando ela está ajustada, a partir dessas medidas, né? Bom, mas aí eu vou mostrar alguns casos de vida real aqui, só para a gente começar a discutir. Vamos ver esse caso. A primeira alteração que a gente vê, ele tem o indicador de gerenciamento de glicose, que está marcado ali em 5 e 7, que seria uma equivalência. Eu acho que tem uma boa correlação com a hemoglobina glicada, mas deu 5 e 7. Seria já um diagnóstico de pré-diabetes, né? Então, isso é um dado, ali mostrando 1% de hipoglicemia, 99% no alvo de 70 a 180, mas, de novo, a gente quer trazer isso para 140, né, para dizer a normoglicemia. Aí, eu olhando o perfil diário, existe uma variabilidade pequena, não consigo detectar nada importante. Agora, no perfil da glicose ambulatorial, que é o AGP, onde a gente vê a mediana e depois vê o quanto se afasta por intervalos dessa mediana, talvez, se vocês olharem atentamente, vocês vão ver que de madrugada existe uma tendência, né, na zona ali que seria dos 25%, da glicose ficar mais baixa. E aí a gente olhando os eventos de glicose baixa, aí detecta esses pontos. E aí eu consigo ver no padrão de glicose de 14 dias, todo esse é o mesmo caso, eu consigo ver esses pontos de hipoglicemia noturna. E aí, conversando com o paciente, aqui vocês veem os números, né? Não são hipoglicemias leves, né? Todas, teve uma de 55, mas o que tinha acontecido? Esse indivíduo, ele é um paciente tenista, competitivo, e eu atendi e orientei ele para fazer musculação.
ele não estava fazendo o que deveria fazer em termos de musculação. Então, vocês veem que ele ele tinha o treino dele diário de tênis, que era praticamente todo dia, e depois de noite ele foi para a musculação. E aí, de madrugada, um efeito tardio, né, aumentou o nível de exercício físico, somou o aeróbio, somou o resistido, a glicemia tendeu a cair. O que eu orientei ele para ele fazer a musculação de manhã, vocês viram que ele mudou o horário ali, e para ele ajustar o aporte energético também. E vocês veem na sequência, né, pode ver que é tudo uma sequência ali, ele deixou de fazer aqueles episódios de hipoglicemia. De novo, isso aqui são exemplos, não é estudo nenhum, né? Aqui vocês vão ver um outro paciente que apareceu picos de uns aumentos dentro ainda desse intervalo de 70% de glicose pós-prandial, talvez já tivesse naquele padrão 2 ali de variabilidade moderada e uma hemoglobina, um gerenciador de glicose, né, o indicador de gerenciamento de glicose de 5,9, né, mostrando um pré-diabetes que também o sistema ele não serve para diagnóstico. A gente está analisando o dado, apesar de eu achar que essa resposta é bem fiel, né? Bom, aí vocês vão ver aquelas, depois do almoço, sempre aquelas subidinhas, né? Aqui tem um outro caso bem interessante, vocês vão olhar ali, 5,4 de indicador de gerenciamento de glicose. É uma corredora de longa distância, né? Aí vocês olhem que está aparecendo ali 2%, que até poderia, em pessoas com diabetes, a gente tolera 4%, 5% de glicose mais baixa, né? 98% dentro desse alvo, que a gente já está dizendo que não é o ideal, que vai até 180. Mas olha o que acontecia com ela teve baixa de rendimento, estava treinando muito, e se vocês forem ver os pontinhos vermelhos ali, vários pontos de glicose mais baixas, né? Não são hipoglicemias sintomáticas, mas para quem é de alto rendimento, isso com certeza repercute. E aí vocês vão ver à esquerda os pontos em vermelho onde ela fazia hipoglicemia. Aí eu atendi ela na segunda-feira, uma paciente aqui do Einstein, né? E aí eu comecei a orientar ela para aumentar o aporte energético, inclusive dei um suplemento de carboidrato de liberação lenta para ela usar antes da corrida, e você olha que mudou completamente o perfil, né? De novo eu digo, isso não é estudo científico, são análises que eu fiz a partir de alguns sistemas que eu instalei em alguns atletas. Eu vou ter mais dados, teve alguns que eu ainda não tive tempo de analisar. Bom, esse aqui vocês já viram do atleta, e aqui eu vou colocar um caso de alguém que está na plateia aí, que é a doutora Sofia, residente de endocrinologia, minha filha, né, que ela botou um CGM, né, e aí eu pedia para ela o relatório do AGP, ela não me mandava por quê? Porque o indicador de gerenciamento de glicose dela veio 5,8, ela me printava só os pontos separados. Eu vou dar uma aula, eu quero mostrar todos do mesmo jeito, e ela ali me enrolando, né? Aí, quando ela me mandou, mostrou isso aí. Vocês olhem o padrão dela, né? Então, por exemplo, aqui, vocês vão ver uma refeição sem uma sobremesa, né, o café da manhã, não, desculpe, o café da manhã aqui, primeiro o café da manhã, depois eu vou mostrar, mas vocês veem sem um café da manhã com baixa concentração de carboidrato e abaixo um com alta concentração de carboidrato, bem aquele exemplo que eu mostrei lá nos primeiros slides, quer dizer, a Sofia, ela reproduziu bem aquele quadro, que há uma variabilidade que até pode ser o normal, mas a gente já vê que é um padrão diferente e que pode ser
um preditor de risco futuro, de resistência insulínica, todo esse quadro que a gente falou. E aqui vocês vão ver, eu não lembro bem, depois ela pode dizer que acho que é o tiramisu do almoço, né? Porque aí vocês veem, depois do almoço, um pico hiperglicêmico, né? Vários pontos aonde foi medido ali, e depois, o dia que não teve o tal do tiramisu, a sobremesa ficou normal. Bom, e aqui, para mostrar que ela até escreveu, nesse dia eu fiz exercício aeróbico. Vocês veem que a glicose até baixou no dia que ela fez mais exercício aeróbico, que foi à noite, né? Que é a resposta esperada, mesmo em indivíduos que tenham a normoglicemia. Bom, mas aí para a gente deixar bem claro, assim, tem algumas perguntas em relação a essa monitorização em quem não tem diabetes, que a gente ainda não tem resposta, né? Então, a gente não sabe o impacto disso no comportamento alimentar, às vezes tem até um senão de poder levar a um comportamento muito restritivo, né, em indivíduos que detectam alterações. A gente não sabe qual é o impacto na performance esportiva, acho que a gente vai precisar determinar o quanto a intervenção da medida e da correção do aporte energético pode impactar na performance, no sono, né, porque aí também tem vários artigos que mostram que se a glicose tende a cair, isso interfere no padrão do sono, né? Ou o contrário, o indivíduo que está sob estresse tem uma resposta, mesmo dentro do normal, mais hiperglicêmica, também isso poderia alterar a recuperação. A gente não sabe o impacto disso na prevenção do diabetes, minha opinião é que eu acho que pode ter um impacto bem importante, né, se a gente conseguir ver aqueles padrões ali, a partir disso construir até um algoritmo que consiga trazer essas informações. A gente não sabe qual seria a métrica para ser abordada ou ser visualizada, né, em indivíduos normoglicêmicos, se é a glicemia de jejum, a glicose pós-prandial, a glicose média, o tempo no alvo, ou o coeficiente de variação, né, que mude. Então, a gente não sabe o coeficiente de variação e qual a detecção de uma variabilidade maior, qual seria o efeito dela em desfechos, né, em performance, ou em evolução para diabetes, ou assim por diante. Mas eu acho que a médio prazo a gente pode ter essa informação a partir de algoritmos, né? Também essa questão do tempo em normoglicemia, talvez a gente consiga trazer mais informações, né? E também a gente não sabe o custo-benefício, né? O quanto o investimento, né? Óbvio que a nível de saúde pública, com certeza não, né? Mas aí a gente está tentando ver o indivíduo, e principalmente o indivíduo com uma demanda específica, né? Por exemplo, o rendimento esportivo, ou status de resistência insulínica, de pré-diabetes. Então, a gente não tem esses dados, né? Também é importante a gente saber que esses estudos todos que a gente está conversando aqui, eles trazem uma série de limitações, né? A gente não consegue indicar imediatamente esse uso no alto rendimento, que é o que a gente vê mais na literatura. Às vezes os estudos, o tamanho da amostra é pequeno, né? A variabilidade do esporte também vai dar uma variabilidade na resposta, a duração, desenho dos estudos, a própria variabilidade individual, que vocês já viram, né? O indivíduo, dependendo do status, ele pode ser reclassificado, inclusive, como diagnóstico de status de disglicemia, né? O indivíduo que é normal pode ser
reclassificado como tendo pré-diabetes ou até como diabetes, e o contrário, né? Tem vários fatores que podem confundir: a dieta, hidratação, estado de treinamento, recuperação. Tem a questão da adaptação ao dispositivo, normalmente não é problema, mas às vezes, dependendo do esporte, do suor, da sensibilidade e alergia também. Tem essa questão psicológica, né, que acho que às vezes medir pode trazer benefício, assim como pode neurotizar, né? Então, acho que a gente ainda precisa trabalhar isso e o próprio custo-benefício, né? Então, assim, limitações. Hoje, o custo é elevado, o acesso é limitado, a gente não tem métricas padronizadas de CGM em não diabéticos, né? Então, acho que usar personalizado é uma questão, que eu acho que é o status que eu tenho hoje em relação a isso aí. Tem que cuidar também interpretação equivocada dos dados, tem, como nós já vimos, tem várias questões que podem interferir, e também o potencial de ansiedade, o uso excessivo de dados sem indicação clínica clara. Eu tenho um paciente que ele começou com diabetes, ele mudou de estilo de vida, ele ficou normoglicêmico, e ele nunca mais deixou de usar o Libre, né? Eu digo para ele, mas pode parar de usar, não precisa. Ele diz que gosta de ver, que ele gosta de acompanhar como está, é um empresário que se aposentou, vendeu a empresa, hoje ele joga golfe e ele fica brincando com o sensor, né? E pedindo para eu olhar, ainda dá sempre bem normal. Mas eu acho que eu mesmo tive a oportunidade de ver respostas glicêmicas pós-prandiais, não glicêmicas, né, porque é glicemia intersticial, variando dependendo do meu perfil de alimentação. Bom, talvez no futuro a gente tenha várias perspectivas, né, de avanço tecnológico, de integração. Eu acho que isso é interessante, né, talvez à medida que a gente integre com outros equipamentos, com outros aplicativos, a gente consiga enxergar mais essas métricas e poder valorizar. E eu acho, sim, a inteligência artificial ela pode nos ajudar a analisar mais esses dados, e aí sim a gente ter recomendações para treino, para nutrição, talvez até em tempo real, né? Hoje eu acho que a gente não está ainda com essa bola toda. Essa questão também de a gente caracterizar o perfil glicêmico, né, ver a variabilidade e a reatividade pós-prandial, acho que precisa ter esses algoritmos, né? A gente ter ferramentas que meçam todos esses índices, né, mas adaptados a faixas mais estreitas, de 70, 140 miligramas por decilitro, né? A classificação em subtipos de glucotipos, né, acho que isso é algo que, na minha visão, a gente consegue ver essas diferenças de comportamento. Isso já foi estudado, a inteligência artificial nos algoritmos, né? E a gente predizer a partir desses algoritmos os desfechos metabólicos futuros, que a gente não tem isso ainda, né? E aí, no futuro, talvez predizer outras variáveis, como risco cardiometabólico, resposta à dieta, e alteração funcional mesmo em quem não tem alteração, né? Então, aqui a gente já comentou, dentro desse contexto, talvez as aplicações mais potenciais a médio prazo sejam monitoramento em atletas, detecção de disfunção metabólica em quem tem fator de risco, por exemplo, ali o indivíduo que pode precocemente já ver um glucotipo de pré-diabetes ou até detectar o diabetes, para ver decisões clínicas e comportamentais personalizadas, individualizadas. Eu acho que isso é o importante, né? E talvez até a gente ter um potencial de redefinir critério diagnóstico, estratégias preventivas, né? A gente vê um padrão alterado da monitorização contínua e, a partir daí, prever, né? Então, como era um debate socrático, eu disse que
com esses senões, com essas considerações, que existe sim um espaço para o uso do monitoramento contínuo. Aqui o time do ambulatório, que está por aí, né? Daqui a pouco eu estou chegando aí, e a diretoria da SBEM, que agora eu tenho a honra de fazer parte. Obrigado. Parabéns, Clayton. Como sempre, uma aula, né? Muito bom, muito bom. Pessoal, Falei bastante, né? Agora que eu fui ver o horário. não, mas assim que é bom. A gente tem tempo para algumas perguntas aí, pessoal. Se alguém não levantar a mão, eu vou fazer, que eu estou com uma lista aqui de 8. Vamos lá. Aqui. A Lisandra, pode abrir o microfone, então, se quiser escrever no chat. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Lisandra, sim. Excelente aula, doutor Clayton. Eu sou endócrino atendente em Porto Alegre e Legal. eu tenho 3 dúvidas, tá? É. Mas são dúvidas, acho que relativamente simples de tu me responder. A primeira delas é o seguinte: ano passado eu tive a oportunidade ali, junto com o laboratório da Abbott, de colocar Libre em alguns pacientes não diabéticos com obesidade, tá? Uhum. E eu não sei se o senhor tem, assim, um bom N de pacientes, assim, mas eu percebi que é muito ruim o Libre nesses pacientes no sentido de reprodutibilidade, assim. Eles faziam muita hipo, ou então se mantinham em níveis muito baixos, mas, assim, pacientes com resistência à insulina, eles não eram diabéticos, um que outro ali, às vezes com uma glicose tocada, mas daí eu fiquei pensando o quanto que, né, que daqui a pouco não sei, alguma questão de líquido intersticial, não sei a sua experiência, assim, o que o senhor acha disso? A hipoglicemia em paciente com resistência insulínica e obeso, ela é esperada, né? Esses pacientes, eles têm uma tendência a fazer hipoglicemia reacional, normalmente até um preditor de realmente risco de diabetes futuro. Mas, de novo, a variabilidade glicêmica, ela é grande, né? E teria que ver esses teus pacientes, se estavam sob dieta, se estavam fazendo exercício físico, né? Eu consigo, assim, acompanhando o exame, o caso do paciente, talvez tirar orientações, né? Agora, assim, a gente montar num grupo para uma métrica que a variabilidade é pequena, é difícil a gente entender. E hoje também está sendo bem questionado, isso no ATTD desse ano, qual é o limite normal inferior da glicose, né? E tem já, inclusive, a ideia de como sendo na gestação ali, 62, 63, né? Então, por exemplo, muitos desses teus pacientes, eles podem ser reclassificados e aquilo ali não significar alteração. Né? Entendi. Essa questão, assim, de tu usar um método que tu ainda não tem aplicabilidade direta. Assim, eu em esporte, eu não tenho dúvida, esses pacientes que estão já numa fase daquele glucotipo 2 ali, que eles já têm uma variabilidade moderada, eu tenho convicção, porque eu vejo isso, né, que o paciente começa a cuidar de dieta, ele vê a resposta. Eu mostrei ali o caso da Sofia, depois se ela comentar, depois que eu já entreguei ela, né? Mas é isso aí. De novo, eu te digo, não dá para sair querendo fazer laudo do SUS para dar monitor para paciente com obesidade. Tem gente que está vendendo, inclusive, como método de tratamento, né? De novo, eu boto restrições como método, né? Eu trabalharia, assim, na parte educativa, eu acho bem interessante, né? É que o objetivo, a Abbott estava testando e tal, e o objetivo eu queria ver realmente, assim, se esses eu queria que esses pacientes tivessem uma parte educativa mesmo, só que eles não faziam pico, então eu não consegui, sabe, foi meio que eu queria educá-los, eu não consegui muito, porque elas comiam mal, eram mulheres, elas comiam mal, mas não fazia pico nunca.
sabe? Mas talvez o fato de comer mal fosse a estratégia seria exatamente ajustar o aporte calórico dela. Né? E aí poderia ter isso. Tá, obrigada, doutor Carton. Só mais duas mais simples, tá? Uma das perguntas eu queria saber, assim, se a gente tem alguma coisa na literatura explicando ou definindo o que é realmente um pico glicêmico, porque, assim, que nem tu falou ali, a variabilidade para pessoas sem diabetes, o ideal seria que a gente considerasse, assim, de 70 a 140, mas eu não sei se a gente tem isso, nunca encontrei, assim, um pico quando passa de 30, 40, a diferença, né? E a outra pergunta, eu já vou emendar para ele, responde as duas, é se eu já vi informações dizendo que eu não me lembro a fonte agora, tá? Mas que o sensor, ele não mediria, ele só mede a glicose intersticial, ele não mediria frutose, e por isso poderia também, às vezes, a gente não ver essa variação com alguns alimentos. Eu não sei se isso procede. Não, porque a frutose ela vai ser degradada e ela vai ser absorvida como glicose. Né? Ele falou isso aí, não é a glicose que é absorvida, né, por ação da frutase. E o delta em normas glicêmicas, a gente tem o delta do critério para fazer diagnóstico de diabetes, né? Mas em normas glicêmicos, assim, o que seria uma resposta glicêmica hiperglicemiante normal, assim como número, eu não conseguiria te dar. Né? Mesmo os trabalhos, eles pesquisando, eles vão dar, olha, quem estava no grupo que é realmente normoglicêmico fez um delta menor que tanto, o outro que era pré-diabetes, que tinha pré-diabetes, diagnosticado pós-prandial, né? Então, esse dado aí teria que revisar, mas eu acho que é o dado do estudo, né? Sim, não é um clínico aplicável, validado para isso aí, né? Mas, com certeza, se tu pegar os estudos que avaliaram os critérios diagnósticos para diabetes, né? Então, tem esses dados aí. Eu não chequei isso aí, mas dá para a gente procurar. É uma pergunta bem interessante a tua, bem interessante. Perfeito. Obrigada, doutor Cato. Foi uma ótima aula, viu? Legal. Clayton, deixa eu ver se eu consigo fazer uma perguntinha aqui, com relação à parte de variabilidade glicêmica. A minha dúvida, cara, era assim, se tem relação entre essa variabilidade glicêmica e uma recuperação, velocidade de recuperação, ou melhora de uma recuperação pós-treino, e a outra, já emendando, seria se tem alguma correlação com sabe aquele tempo que o atleta permanece em euglicemia durante o esporte, tipo o time in range, né, que falam, né? Isso. Se esse time in range durante um esporte de endurance, tipo um ciclismo, se isso também tem correlação, isso reflete uma eficiência metabólica, enfim. Tem correlação essas questões? Eu acredito que sim, mas acho que não tem dados robustos, né? Então, por exemplo, a variabilidade glicêmica em pessoas com diabetes, a gente tem a métrica dos 36, né? Em quem não tem 36% é o limite tolerado, né? Mais que isso, o indivíduo tem alta variabilidade. Ali naqueles trabalhos dos glucotipos, eles fizeram um algoritmo, foi tudo por análise de cluster, e detectaram diferenças de padrões, mas, de novo, tu pegar esse dado e aplicar na prática como regra, é diferente, vai variar o esporte, vai variar o tempo, vai variar o grau de hidratação, todas essas coisas, mas o atleta, se ele monitorar, eu acho que ele consegue detectar o quão impactante pode ser. Os trabalhos dizem que uma variação para mais, né, ela pode afetar a performance, e uma para menos, com certeza, afeta a performance, né? Então, a variação para mais, ela pode indicar, de novo, sem consistência o dado, né, pode indicar um overtraining, né, um excesso de treinamento, que o indivíduo está sob estresse do treinamento, que ele não está se recuperando adequadamente. A resposta é hiperglicêmica. Isso tem um trabalho que mostra bem isso aí. E a resposta hipoglicêmica, ela vai impactar
na performance, ela pode mostrar baixa disponibilidade energética, né? Mas, de novo, não tem esses estudos em REDS, por exemplo, né? Pegar pacientes com REDS e fazer um CGM, assim, a nível populacional. A Andrea até fez um comentário, não sei se a Andrea está aí, pode falar no congresso, ela até comentou que para atletas de dança, essa hipoglicemia, ela poderia, hipoglicemia, essa variabilidade glicêmica para baixo, né? O indivíduo tendendo a ter, ela poderia sinalizar excesso de treinamento, baixa disponibilidade energética, né? Foi um comentário, inclusive, da André. Mas, de novo, todas essas perguntas, elas estão caindo na falta de dados consistentes. Eu acho que a gente vai chegar a um ponto que a gente vai ter até diretriz para usar em pessoas sem diabetes, quais os critérios de avaliação, um mapa de apresentação do relatório, uma padronização, como a gente tem com o Libre, né? Nós temos uma padronização, desculpe, com o CGM como um todo, eu falo Libre porque aqui no Brasil é o que a gente usa. A gente tem já uma padronização, que nem um teste de esforço, um ecocardiograma, os relatórios eles saem padronizados, né? Independente da marca que analisa o dado. Mas para pessoas sem diabetes, a gente não tem isso aí. Ou pelo menos a aplicabilidade. Fazer o relatório no mesmo padrão, dá para fazer. O problema é usar o dado, né? Com que critério? De novo, eu insisto que eu acho que a gente está na fase da avaliação personalizada ainda. Como é que tu enxerga as IAs atuando nesse cenário? Com certeza vai ter algoritmo para tudo isso aí. Por exemplo, aquele trabalho que eu mostrei, ele já foi por algoritmo, né? Imagina tu juntar, por exemplo, alteração de frequência cardíaca, tu juntar dados de hidratação, frequência respiratória, né, lactato, e aí juntar mais a glicose intersticial. Acho que a gente pode, juntando tudo isso aí, ter várias métricas aí que vão mudar a performance, né? E, de novo, o cara vai ser campeão, medalhista, às vezes o 1%, o 0,5% de melhora da performance, ou 1% faz ele estar no pódio ou não, né? Agora, os meros mortais aqui, a gente não está ainda nessa bola, com essa bola toda, né?